E aí, pessoas, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E eu tô voltando aqui exatamente para fazer o quê? Contar a minha viagem para o Marrocos para vocês. Eu passei 7 dias no Marrocos, exatamente uma semana no Marrocos. E eu tenho uma coisa para dizer. Foi uma das minhas melhores experiências, se não a melhor. Mas Bia, você foi sozinha para o Marrocos? Calma, totalmente sozinha não. Eu passei apenas 2 dias sozinha no Marrocos. O primeiro dia, que foi quando eu cheguei de viagem, e o segundo dia, que eu também passei o dia inteiro sozinha e que passei mal. Não foi nada tão assim, foi mais pela questão da temperatura. Mas tranquilo. O que eu fiz? Quando eu cheguei lá, tinha um transfer me esperando. Gente, sabe aqueles aquelas plaquinhas que o pessoal fica esperando lá no... na frente do aeroporto? Nossa, eu ficava querendo saber o que era sempre, né? Se era sempre família que ia buscar, ou sei lá, alguém que tinha contratado e tava esperando. A primeira vez eu peguei um cara com essa plaquinha, sim. Porque assim, eu vou explicar pra vocês. Ele tava me esperando porque eu contratei um pacote de guia lá no Marrocos, né? Que eram de 5 dias e 4 noites. Mas por que será 5 dias e 4 noites passou 7 dias? Porque eu quis. Porque eu sabia que ia ser, tipo, correria, que ia ter que acordar muito cedo e que, assim, se você não fizer no cronograma que tá, você perde a viagem. Daí tá. Na verdade, não foram 2 dias, foram 1 dia e meio, por aí. Quando eu cheguei lá, o cara foi me buscar e eu fui pro hotel. Esse hotel, do dia 1, eu paguei fora a parte. Foi 50 euros a noite. No quarto que eu fiquei, não valia esses 50. Não valia. Mas enfim, eu só peguei mesmo pra dormir, né? E no outro dia eu troquei de quarto. Continuei no mesmo hotel, mas eu troquei de quarto. Inclusive o quarto era muito melhor. Eu já tô aqui embaixo esperando pra ver se me trocam logo de quarto, pra mim não ficar esperando até as 2 horas. E eu vou mostrar um pouquinho aqui da recepção do hotel pra vocês. Já cheguei aqui no novo quarto. Nesse aqui tem 2 camas. Enfim, para olhar a vista. E é isso, agora que eu já consegui colocar minhas coisas aqui no quarto, eu vou atrás de comer, porque eu mereço. Eu já tô ficando com dor de cabeça sem comer. Aí não dá legal, né? Mas aí, vamos para Ruanda. Continuando. Nesse dia, né, após eu ter chegado, tudo mais, dormir, eu acordei um pouco mais tarde. O check-out, se eu não me engano, nesse hotel, era até de 12h30. Aí podia ficar até 1h da tarde. Aí ótimo, né? Eu fiquei aproveitando, fiquei bem descansando, porque eu sabia que os próximos dias ia ter que acordar mó cedo. Aí tá. Aí fui lá, fui até mais cedo na recepção e falei assim, eu ainda tenho uma reserva aqui e tal, para esse dia, porque eu ia ficar mais um dia nesse hotel. Aí ele foi lá e falou que eu já podia entrar. Aí beleza, eu fui lá, já coloquei minhas coisas e fui fazer o quê? Comi, né? Eu perdi o café da manhã nesse dia no hotel. Todos os dias eu tinha o café da manhã do hotel. Aí perdi o café da manhã. Então eu fui lá na frente que tinha um restaurante super top e comi lá. Tomei meu café e daí comecei a passar mal. Ai, não sei o que eu tava sentindo, passei muito, muito, muito mal, porque tava muito quente. Aí o pessoal também me levou lá pra uma parte de dentro, que eu não sabia, porque eu não tinha visto, que era mais climatizado e tal. Toda hora eu ia perguntar se eu tava bem e tudo mais. E daí, depois de lá, eu fui pro hotel. Eu fiquei, tipo, muito pesada. Nossa, eu não conseguia fazer nada, parece que eu tava... sei lá, não sei o que tinha acontecido comigo. Acho que foi, nossa, foi o choque, sabe? Fazia muitos anos, muitos anos não, muito tempo que eu não pegava uma temperatura dessa. Aí eu fiquei lá no hotel, um tempão. E aí depois de tardinha, eu fui pra, tipo assim, umas 5 horas, eu fui procurar como que fala, gente? Pelo amor de Deus, um supermercado. Aí tá. Aí achei o supermercado, comprei umas coisas lá e tudo mais. Aí fiquei lá no hotel um tempo. Aí quando era umas 10 horas, 11 horas da noite, me deu fome.
E a comida daquele restaurante era muito boa. O nome é Cappuccino. Aí eu peguei e fui pra lá. Que lá de noite é mais animado, tem música e tudo mais. Aí fiquei lá até umas horas. Eu conheci pessoas lá no restaurante mesmo. E depois fui pro hotel dormir. Porque no outro dia meu amigo tinha que acordar exatamente. Que hora saía o transfer? Saía 7h30. Então, 6h45 eu já tinha que estar no café. Exatamente. Aí eu tive que arrumar minha mala e tudo mais. Que nesse dia eu já ia deixar aquele hotel e ir para outro. Aí beleza, eu cheguei lá, tomei um café, tudo mais. E depois nós partimos. Nesse que nós partimos, nós fomos fazendo paradas para conhecer alguns lugares. E o transfer sempre explicando as histórias dos lugares, o que era e tudo mais, se acontecia alguma coisa. Enfim, ele era muito prestativo. Muito legal também. Aí, a gente parou num lugar, eu sempre vou... O que eu tiver de filmagem, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas não gravei tanta coisa porque eu literalmente esqueci do celular. Eu tinha internet, mas eu literalmente esqueci do celular porque eu precisava, tipo, largar o celular, viver aquela experiência. E foi mais pra isso que eu fui pra lá, sabe? Eu falei assim, nossa, eu preciso muito fazer uma viagem, eu preciso muito me desligar desse mundo. Eu quero viver, eu quero, tipo, viver de verdade. Realmente, cara, eu vivi de verdade. E eu acho que por isso que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Daí a gente foi subindo o alto do Atlas, que são muitas montanhas. E assim, sempre vai subindo, até que a gente chega lá muito alto. E a gente parou no Teese. Eu vou colocar a filmagem aqui pra vocês verem. É muito lindo lá de cima, gente, muito lindo. Pensa numa coisa... Assim, na imagem pelo celular, a gente não consegue ter a mesma sensação do que presencialmente. Mas, cara, se você tiver a oportunidade, você precisa fazer essa viagem. Oportunidade, você precisa fazer essa viagem. E não é difícil porque você... Assim, os guias, né? Esses principalmente que estavam com nós, que não era só eu, tinha muitas pessoas. Ele falava portunhol, francês, inglês, berbere, porque ele é berbere, né? Berbere é tipo aquele povo que é muito raiz, aquela galera de muito antiga, então a linguagem deles é berbere. E também eles falam árabe. Saindo do Teese, nós fomos para a cooperativa de mulheres que produzem óleo de argan. Galera, vocês sabiam que a gente até come óleo de argan? Eu não sabia. Tá. Eu já sabia porque eu já tinha visto vídeo, né? Mas, assim, eu fiquei surpresa porque é muito gostoso. Uma espécie, assim, de geleia que parece tipo mel. Não tem gosto de mel, obviamente, mas tipo, uma geleia assim, com a mesma textura de mel. Nossa, cara, muito gostoso. E se come com o pãozinho dele lá, o pão é muito gostoso. Daí lá eles produzem várias coisas com óleo de argan, sabonete, cosmético, coisa pra cabelo. Nossa, tem até lip tint que eles produzem lá. Não é de argan, mas é um lip tint natural. Um detalhe importante, eu não sei se vocês já viram, mas eu achava que era meme. As cabras, umas imagens de cabras penduradas na árvore. Não é meme, galera. As cabras, literalmente, elas sobem na árvore. Sim, elas sobem lá para comer os frutos do argão. De lá, né, do óleo de argan da Cooperativa das Mulheres, nós fomos almoçar. Eu comi um prato típico de lá, que se chamava tajibe. Se eu não me engano, é tajibe. Eu espero não estar falando errado. Que é um frango, só que acredito que o tajibe é aonde é posto o frango. Tipo assim, uma panelinha, que não é, que a panela é feita de barro. Acho que é aquilo lá que se chama tajibe. Você escolhe. Frango, carne, vegetal, sei lá, tem vários sabores. Eu escolhi frango. Quanto eu paguei no meu almoço? Então, eu não consegui trocar meu dinheiro de jeito nenhum. Nenhum lugar, nada. Mas assim, lá eles aceitam euro, então eu paguei com euro. Digamos assim que o meu tajibe era 150 dirham. Lá são dirhams marroquinos, né? Então, pra mim, que pago em euro, eu pagava 15 euros. Então, tipo assim, 120, 12, 10, 1... Sempre assim, nessa lógica aí.
Mas assim, eles aceitavam tanto em dinheiro físico quanto em cartão. Vamos lá, você paga em euro, eles vão te voltar com dirham. Só que o cálculo deles, assim, eles são meio espertinhos. Eles sempre devolvem menos. Aí o que eu decidi? Não vou pagar mais em euro. Porque, por exemplo, eu tinha só nota de 50 ou de 100. E daí me complicava muito, porque eles me davam muito menos. E não podemos esquecer que em toda essa trajetória que estamos fazendo aí, andando, conhecendo, né, o Marrocos, está muito quente. Não podemos esquecer. Todo esse tempo muito quente. Ó, o melhor lugar, assim, pra ficar era dentro da van, né? Nós íamos de van. O melhor lugar, porque era fresco, tinha ar-condicionado, era maravilhoso. Era um lugar que a gente podia descansar, respirar, pra aguentar mais um pouco quando a gente saía pro sol, né? Muito quente, meu Deus. Enfim, partindo dali, nós fomos conhecer uma vila muito histórica, né, que faz parte, né, de um dos patrimônios da Unesco. Hoje em dia, esse lugar, ele é muito visitado, ele é usado também para fazer filmes, novelas. Inúmeros filmes foram gravados lá, como Game of Thrones, O Gladiador e até a novela O Clone, né. Então, e principalmente a questão da venda, né? Porque eles vendem muitas coisas lá, vendem tapete, vendem acessório, vendem roupa, muita coisa. Cada lugar que você passa é cheio de coisa para vender, né? Cheio. Então fiz muitos vídeos, justamente porque para o YouTube eu tenho que gravar com o celular deitado, sabe? Então eu tinha que gravar vídeo com o celular deitado e com o celular em pé. Então eu me perdi aí também assim. Eu fui com a intenção de curtir a viagem, então se o vídeo saiu bom, se não saiu, ó, andamos pra caramba lá na parte da vila e andamos muito, porque é muito grande. São 45 minutos ou é 40 minutos para subir, 40 minutos para descer. Saindo da vila, né, o nosso guia indicou para a gente que nós comprássemos bebidas ou guloseimas, se nós quiséssemos levar para o Saara, que a viagem seria para o próximo dia, porque no Saara tudo é mais caro, porque não tem literalmente nada para vender. Então a gente decidiu parar em uma conveniência, compramos bebidas, água, refrigerante, decidimos comprar vinhos, que saímos de lá com umas 10 garrafas de vinho. A noite foi boa, não sabe, mas espera esse vídeo, aguarda. E enfim, daí depois fomos para o hotel. Porque assim, nesse percurso de ir para o Saara, a gente perde muito tempo. Então a gente tem que curtir. Então, antes de ir, um dia antes de ir para o Saara, a gente conhece, né, os lugares que tem pelo caminho, paramos, dormimos e no próximo dia prosseguimos, porque se eu não me engano, nós saímos no próximo dia. Vou deixar para contar depois. Espera. Parando para dizer que nesse percurso todo que nós fazemos em todas as viagens, o caminho é cheio de curva. Então, para mim, super tranquilo. Eu até gosto. A animação é diferente. Se bem que no Brasil também tem, né? Mas não tem como lá. Não tem mesmo. Então, você que tem esse problema, ou você vai sentado na frente, ou você toma bastante remédio para não, né, sentir enjoo. É isso. Chegamos no hotel. Hotel top, com piscina e vistas para as montanhas. Muito legal, muito top mesmo. Fomos recebidos com o quê? O que vocês acham? Com chá. Todos os lugares que a gente visita lá, eles oferecem chá. Como eu falei que eu ia com tudo viver essa experiência, né? Eu ia imergir literalmente, então eu aceitava e tomava. Não tive nenhum problema, nenhum piripiri, nada. Aí tá. Como ainda estava claro e ainda tinha sol, a galera decidiu ir para a piscina. Bom, eu fui. Mas eu não tinha levado biquíni. Mas eu tinha um body. E desse body eu fiz maiô. Com certeza, porque eu não ia ser a última ou a única a ficar no quarto ou não ia experimentar a piscina. Tá, capaz. Aí eu fui lá, fiquei na piscina um pouco, pessoal, depois subi, me arrumei de novo e fomos para o jantar.
E o jantar foi oferecido, né? Já estava incluso no pacote que eu comprei. Então foi muito legal. Daí o dono do hotel tava lá, muito simpático, muito querido, inclusive muito novo, né? Ele chamou mais algumas pessoas que trabalham lá no local, ou que são amigos, não sei, parente. E eles tocaram bastante música lá, colocaram todo mundo pra tocar. Eu também fui, não sabia o que eu tava fazendo na minha vida, só sei que eu ia batendo. E eles, vai, não sei o que, e eu batendo. Foi muito legal, foi muito divertido. Esses foram os 3 primeiros dias, né, no Marrocos. Foi uma experiência muito legal, apesar, tipo, de sempre algumas pessoas estarem reclamando do calor. Acho que foi normal, ninguém ficou estressado, ninguém queria desistir, todo mundo tava lá pra viver. É normal, né, a gente sair e ir totalmente pra um lugar diferente ou pra um lugar muito quente. E nessa viagem tinha uma senhora de 72 anos. 72 anos e eu nunca vi ela reclamando. Na verdade, algumas vezes ela falava do calor também. Mas, cara, vocês acreditam? Ela andava, meu amigo. Ela andava e ela viaja pra caramba. Ela é chilena, ela é muito querida, muito, muito querida mesmo. Inclusive, ela até me convidou pra mim já ir pra casa dela. Então, quando eu for para o Chile, meu querido, ainda bem que eu já tenho hospedagem. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Se você quer saber mais dos próximos dias no deserto do Saara, né? Que, olha, foi imperdível, foi mágico, foi sensacional. E tem muita coisa que eu preciso falar pra vocês. E, inclusive, indicar pra vocês a agência, né? Que eu contratei todos esses passeios, toda essa aventura que eu fiz para o Marrocos. Se você gostou, não esquece de curtir, beleza? Na humildade, curte aí o vídeo, porque tô tirando tempo aqui pra me gravar, pra falar pra vocês, tá? Disponibilizando. Não tem muita edição no meu vídeo, mas é tempo, né, galera? E é isso. Curte aqui o vídeo e se você quiser saber mais, vai acompanhando aí. Ficamos por aqui. Beijão e até a próxima.